Bom, sejam bem-vindos a mais uma dessa reunião incrível realizada aqui por gravação no YouTube. Meus amados, se sintam à vontade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Santa Ceia, pelo menos a minha visão. É, eu quero que neste momento você se desligue de tudo, apenas vamos estudar, vamos debater, não é? Até porque a forma de respeitar as opiniões, a forma de respeitar a visão que cada um tem, isso é o que é importante e que a gente deve visar como cristãos. Ah, a gente ouve, assim apresentamos as nossas ideias e conforme as bases de nossas ideias a gente vai então caminhando para uma possível verdade. Pois bem, hoje eu vou explorar 1 Coríntios e vou falar o que eu entendo a respeito desta parte dessa carta, né? Que é então essa ceia, chamada Santa Ceia. Mas precisamos entender que a carta em 1 Coríntios é dividida em 5 partes, sendo elas a primeira divisão, a segunda, o tema abordado sobre sexo. Então, a primeira são as divisões, o sexo. Terceiro, encontros semanais. Temos o quarto, que é se referir à comida. O quinto, ressurreição. E assim o último, né? Que assim forma seis partes da carta dividida, sendo a última a saudação final. Bom, eu queria ler uma parte aqui muito interessante antes de se adentrar em 1 Coríntios 11, 17. No 1 Coríntios 10, 14, vocês vão ver uma narrativa a respeito do momento em que os cristãos estão decidindo se vão ou não comer a carne que era vendida, saía do templo, de um templo pagão. Os homens iam oferecer sacrifícios aos deuses e entregavam aos sacerdotes os dízimos, que no caso eram os dízimos com sangue, as carnes repletas de sangue. Lá, esses sacerdotes eles ofereciam sacrifícios nos tempos pagãos e comiam a parte, a outra parte dava para o que ofereceu a carne para o sacrifício, o dízimo. Este também comia e o resto ia para o mercado de carne, aonde aquela civilização já se encontrava cristãos ali por conta da ajuda, influência do apóstolo Paulo. Então esses mesmos se encontravam confusos se participavam ou não participavam. Então tinha uma divisão de judeus cristãos e tinha já outra divisão entre pessoas que apoiavam cristãos que apoiavam se alimentarem. Então, vocês vão ver a narrativa. Porquanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos, olha isso, porque todos participamos do mesmo pão. Muito interessante isso, não é? Porventura, o cálice de bênção que abençoamos. Você vê então aí o poder que há na palavra. Vemos muitos significados, muito simbolismo. A questão da forma como você trata de maneira espiritual, de maneira simbólica. Então, esse simbolismo que vamos dar a certas práticas, e como diz, né, a língua ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, quando você abre a boca e começa a proferir as palavras, então eis aí que o simbolismo começa. É o pão,
é o suco de uva que vai fortalecer, não, mas é o simbolismo, aquilo que a gente põe em nossas mentes, que assim vai se fazer presente. Mas ok, vejamos que os ensinamentos de hoje em dia é para uma ceia aonde se quer santos para tomar, beber e comer do pão. Mas como assim santos? Se nós temos essa natureza pecaminosa, é algo que é impossível. E debaixo disso tudo os homens proferem então a certa maldição que ocorre. A pessoa ela é condenada quando ela toma indignamente. E o que significa esse indignamente de acordo com o que está escrito? Bom, muitos, se vocês forem buscarem, nossa, vocês vão ver tantas interpretações, mas é sempre versículos que cortam, colocam ali e querem ligar alguma coisa com o que está ali. Eu já vi até um certo pastor, aquelas igrejas cristãs judaicas que seguem as tradições judaicas, ele apresentar um pergaminho assim, porém não deu muitas evidências de que possa ser verídico, como data, o local escrito, o idioma, enfim, pistas para que a gente possa até mesmo ligar, para juntarmos com todas as informações que a gente tem até o momento, não é? E o que ocorre? A única proibição que tem neste pergaminho é que a pessoa não seja batizada, mas não se especifica, não deixa uma forma muito específica assim em relação sobre qual batismo é o batismo em Cristo, porque fomos batizados, né? João Batista, ele batizou as pessoas em água, mas Jesus Cristo batizou em Espírito. Então, seja isso o Espírito, a gente vê também, eu já narrei numa gravação passada, sobre esse batismo, o convidar do Espírito. Convido vocês também a poderem assistir para que vocês possam compreender também um pouco sobre essas dúvidas. Estou tentando esclarecer cada uma delas. Mas voltando para o que está aqui, seria esse o batismo ou literalmente o batismo nas águas? Não especifica muito o escrito, né? A cópia que ele diz ser, que está ali nas mãos dele e que ele está ensinando. Então, este tal pergaminho começa a narrar que aquelas pessoas, antes de celebrarem a ceia, literalmente uma ceia, o que é que significa? Um jantar. Então, eles pegavam um cálice, erguiam para cima, era como se saudasse ao Senhor, agradecesse ao Senhor pela salvação entregue naquela cruz. E logo após também o pão. E é como, tem uma palavra chamada isso que é bem interessante. Seria então o kiddush cristão, porque tem uma prática judaica que eles se reúnem, no caso, funciona assim. É com a família, mas se tiver algum vizinho também que queira ir, ele também pode participar. Como seria esse kiddush? No caso, é celebrado no sábado. Lembra da passagem? É, do povo de Israel, que hoje em dia é a nação de Israel, o povo judeu, que saiu então do Egito entre a passagem. Então eles criavam muitas simbologias e dentre muitas simbologias, coisas para que eles repitam, para que lembrem, né, do livramento do Senhor e das promessas. Então era uma forma de marcar na geração deles as promessas do Senhor para que ambos não viessem se esquecerem. Então, essa prática do Kiddush também está incluída, que o homem ele vai até a sinagoga, enquanto isso a mulher vai fazendo os preparativos. Ok, ele retorna, vou dar um breve resumo. Ele retorna, então tem aquela a oração, né, que tem que fazer com a vela, não lembro muito bem tudo, mas eu posso separar um momento assim para falar um pouco a mais sobre esse Kiddush judaico. E no momento que eles sentam na mesa, tem essa celebração de pegar, antes de jantarem, de fazerem a ceia, ceiarem,
eles pegam o cálice, agradecem ao Deus por tudo, né? O livramento, e tem também o pão, né? Que eles levantam, saúdam também o nome do Senhor. Tem as músicas que são cantadas, né? Eles têm até vinhos específicos para tomarem no momento, enquanto as crianças elas têm um suco de uva. E é vinho mesmo, e até mesmo nesse documento que esse pastor judaico apresenta, é vinho, não é suco, é vinho mesmo que tem que ser tomado. Então, voltando para o Kiddush judaico, então eles vão lá e, depois que praticam esse ritual, né, eles ceiam. Eu perguntei para uma judia nativa a respeito se tem alguma proibição. Ela falou apenas que, se você crê em Deus, você pode participar do Kiddush. E esse documento que esse pastor judeu de igreja assim cristã judaica, né, apresentou, já vem com é como se fosse uma afirmação de um Kiddush. É um Kiddush cristão. Não tem nenhuma proibição a não ser sejam batizados. É como se vocês forem levar quando Cornélios é convertido, digamos assim, batizado, ele conhece a Cristo, todos que estavam na casa, como ele também é batizado com o Espírito, né, da promessa do Senhor, podemos então ver o conhecer ali agora. Olha, conhece sobre Cristo, o Pedro ele apenas fala sobre Cristo e a importância de sermos testemunhas de Cristo, e ele narra os feitos de Cristo, sua trajetória e o porquê. Então, com aquilo ele é batizado. Cornélio então é batizado. Então, sobre esse Kiddush, a gente já tem uma certa evidência, um tipo de ceia. Vemos agora de hoje em dia a ceia para os santos. Se você for parar para perceber, as pessoas têm uma prática que é bem triste. Nos momentos eles se guardam durante a semana de ceia e logo após volta tudo de novo. Então, se é uma prática, se essa língua fala assim, olha, é para tomar apenas santo, eu estou lançando aquele simbolismo. Aí está o perigo. Entendeu? Então, aquelas pessoas tomam, sendo que não são santas, o único santo que veio para essa terra, Cristo, Jesus. Não há outro igual, semelhante. Nunca haverá um homem capaz de chegar à perfeição do Senhor Jesus Cristo, e como a gente pode exigir santidade. Meus amados, separação do pecado não é só no momento de ceia. 24 horas a gente deve fugir. Ok? Tudo bem. Já tem outra ceia aqui. Vemos a outra questão sobre ceia, que é sobre juntar uma turma e assim unir alimentos e então repartir para com os famintos e comerem todos juntos. Cristo ensina, ao invés de chamar seus familiares, seus vizinhos, chame as pessoas que têm fome, chame os necessitados. Vemos essa ceia que o Senhor ensina. Vemos essa ceia interessante. E quando eu leio 1 Coríntios, em 1 Coríntios 17, é isso que eu vejo. Acompanhe junto comigo. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que,
quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Vejam, veja aqui a dor do coração que está agora no coração do apóstolo Paulo. Imagine, você se retira de um local, de uma cidade, que tanto você deixou testemunhos lá, para de repente você ouvir que aquela cidade, os cristãos que estão naquela cidade, tá começando a se embaraçar tudo de novo, voltar a umas práticas estranhas que não é de acordo com o evangelho que Cristo nos ensina e que tanto Paulo tenta passar para essa igreja. Então ele começa a escrever as cartas. 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Já temos outra evidência aqui. Olha só, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Pessoas tentam falar que é espiritual, mas ele não está passando algo espiritual aqui, ele está passando algo que está acontecendo naquele exato momento. Eu acabei de narrar aqui no que é dividido as cartas de Coríntios. Então veja, olha a preocupação do apóstolo Paulo neste exato momento com aquela igreja, com o que estava acontecendo. Olha só, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, eu ouço quando vocês ajuntam dentro das igrejas, há entre vocês dissensões, e em parte eu creio. Porque de sorte vocês levam para dentro desses templos comidas, vocês se ajuntam para celebrarem a ceia, mas vocês não cumprem aquilo que Cristo tanto ensina, repartir. E é isso que o apóstolo Paulo vai ensinar. Olha, se vocês pararem para notar, sempre o apóstolo Paulo sempre utilizando Cristo como exemplo, quando ele iria falar a respeito de algum tipo de situação, alguma situação que estava ocorrendo, tanto para bom ou ruim, o apontar por Cristo no centro. Lembra quando estava acontecendo ali em Coríntios, em que as pessoas começavam a focar nos seus mestres, em Apolo, em Pedro, e aí o apóstolo Paulo vendo aquela briga, um irmão humilhando o outro, não, o meu mestre tem uns ensinamentos melhores, então não me ofenda, não ofenda o que eu acredito nas palavras do meu mestre. Ele, pera aí, gente, o centro é Cristo, até os mestres de vocês seguem a Cristo também. Então sempre o apóstolo Paulo puxando aquele povo para olhar igualmente a Cristo, olhar para Cristo como centro, a solução, os ensinamentos em Cristo. E Cristo ensina isso, repartir. Cristo não veio para purificados, mas veio para os impuros, porque ele reparte agora para toda a humanidade, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que aceitam as suas palavras, começam a viver do mover, do transformar do Espírito, aqueles que desejam conhecer cada vez mais sobre o Senhor. Os doentes que dizem, eu sou doente, preciso de ajuda, preciso de um médico, eis aí. Prossigamos, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo,